Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Tradição Católica em Foco. Eu sou Dionísio Lisboa. Vamos iniciar mais esse vídeo pedindo a proteção de Nossa Senhora, suas orientações e que o que venhamos a falar aqui não destoe em nada da reta doutrina católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já rezou seu rosário hoje? Rezar o rosário todos os dias. Já rezei o meu hoje. Rezar pedindo graças, pedir proteção. As coisas não estão bem no Brasil. Então vamos pedir graças e proteção. Hoje eu queria manifestar meu total apoio ao vídeo do professor Luciano Pires, no seu famoso programa maravilhoso, fantástico, Chave Católica. Ele rebate todas aquelas coisas que o pessoal neocon, né, está lançando ao vento, principalmente o seu Pedro Afonseca. O professor Luciano, de uma forma muito ponderada, muito bem fundamentada, ele foi tocando vários pontos sensíveis, inclusive da participação do senhor Pedro Afonseca nos podcasts. Ele fundamenta muito e nos informa uma notícia muito boa. Mas antes de mais nada, vamos tratar de que o Chave Católica parece que vai lançar um livro agora, o professor Luciano Pires. O Centro Dom Bosco e o professor Luciano Pires vão lançar um livro baseado nos programas Chave Católica que foram produzidos até agora. Maravilhosos. Não tenho do que me queixar em matéria de ortodoxia. E o professor, realmente, ele demonstra saber do que está falando. E demonstra também um profundo conhecimento e sabe se articular muito bem, usando uma linguagem muito melhor e muito mais assimilável até do que a minha. Recomendo o programa Chave Católica, esse de ontem. Para mim foi o melhor programa que eu já assisti do Chave Católica. Ele questiona a questão do casamento, como era antes do concílio, que primeiro, né, era o quê? Antes do bem dos esposos, era o quê? A continuação da família, né? Não é a questão de a reprodução do ser humano, não é? É a multiplicação, aquela velha passagem bíblica de Nosso Senhor dizendo: crescei e multiplicai-vos. É aquilo que é o primeiro objetivo do matrimônio católico. Depois é que vem o bem dos cônjuges e o apoio mútuo entre eles. Isso é em segundo lugar. Que o Catecismo de 92, né, inverteu a ordem do Catecismo natural, que é o Catecismo de Trento. Eu queria ver o que o senhor Pedro da Fonseca diz sobre isso. Eu queria saber o que o pessoal neocon, eu quero saber o que o padre Eduardo, ele vai dizer o quê? Ele já disse o quê nesse sentido, padre José Eduardo? Que não houve essa alteração, né? O Catecismo de São Pio X segue também a mesma lógica do Catecismo de Trento. Que, na verdade, o Catecismo de São Pio X é um resumo do Catecismo de Trento, que é muito mais profundo, muito mais vasto. Tá bom? Então o professor, realmente, Luciano Pires, deu um show, deu um banho ontem, respondendo aquelas coisas que o senhor Pedro Afonseca fala, né? Tá divulgando nas redes sociais, sempre de canais neocons, ou então alguns até as pessoas têm até eu acredito que tenham até boa fé, um ou outro possa até ter boa fé, mas o grosso não tem não. Eu estou vendo que a proposta deles é realmente criar impedimentos ao crescimento da tradição no Brasil, mas eu vou informar os senhores que isso é impossível. O Brasil não tem quem segure a tradição no Brasil, tá bom? E tem uns amigos meus que são norte-americanos, eles me falaram que lá nos Estados Unidos é a mesma briga, mas os tradicionais, os católicos tradicionais, normalmente eles detêm o debate, né? Detêm o debate. Os católicos neocons, eu acho, cá entre nós, que os continuistas, neoconservadores e liberais
são piores do que o pessoal progressista. Muito piores. Infinitamente piores. Porque os progressistas, o pessoal do TL e os progressistas, eles já dizem para o que vieram. Destruição da estrutura da igreja, destruição da liturgia, destruição da doutrina, destruição de tudo. E a implantação do marxismo no seio da doutrina da igreja. E outras coisitas mais. Então, a teologia da libertação é até um modo de pensar. Já o neoconservadorismo é uma ginástica mental. O continuismo. Nem desenhando você vai conseguir fazer com que esse pessoal neocon entenda as coisas. Só com muita oração, só por graça especial de Deus. Porque eles acham que a revolução pode ser, como é que se diz, assimilada pela doutrina católica. Não tem como. A doutrina católica sempre condenou a revolução. E essas pessoas sempre, esses neocons sempre estiveram comprometidos com os ideais revolucionários, né? Principalmente aqueles do pessoal do avental, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, que se contrapõem à fé, à esperança e à caridade. Não é? Então é por isso que é impossível você ser católico e tá ao mesmo tempo lá na área do pessoal que usa o avental. Entendeu? Não tem como, não se coaduna. Eles querem coadunar a igreja com esses princípios. Tem alguns livros eu já mostrei aqui que o liberalismo ele é condenado pela igreja por várias encíclicas papais, principalmente as do século XIX, vários papas do século XIX e começo do XX, até Pio XII. Né? Então, meus queridos, não tem como haver esse sincretismo entre o liberalismo e a fé católica. Eles querem fazer isso, querem impor isso, não é? E eu fico de queixo caído. Como é que tem sacerdote, por exemplo, como o padre José Eduardo, chamando-nos de protestantes, e, no entanto, fazendo lá oração de línguas, que é coisa de protestante, ou de católico protestantizado, que na verdade não é católico. Esse pessoal precisa se converter à fé católica. A fé católica ela é racional, ela é objetiva. Né? Que a fé, ela ilumina a razão do homem e faz o homem chegar até Deus. Mas também precisa das boas obras. Por isso que o protestantismo é errado. Por isso que o protestantismo é condenado. Bem, meus queridos, o que é que eu posso mais falar? Quando sair esse livro do Chave Católica, do professor Luciano Pires, com certeza eu vou comprar. Acho que já está até à venda. Eu vou procurar e vou comprar. Realmente, o professor mostrou a hipocrisia. A hipocrisia. Né? A hipocrisia farisaica agora é outra. Farisaísmo hipócrita é deles. É deles. Um legalismo e uma subserviência, não é? Que salta aos olhos. Que salta aos olhos. O que eu posso mais dizer é: se você tem dúvida da crise da igreja e da situação em que nós vivemos, já dei algumas dicas de livros. Eu acho que o primeiro que tem que ser lido é o Catecismo Católico da Crise na Igreja. Eu já botei até no playlist a recomendação de livros. Tem 4 vídeos só sobre recomendações de livros. Do padre Matias Galdron. Esse livro é maravilhoso. Tá bom? Inclusive, o próprio Pedro Afonseca, ele fez várias aulas sobre esse livro. E agora o homem diz que nós somos cismáticos, nós somos fariseus, nós somos extremistas. É complicado. Acho que eles têm raiva. Porque 2 padres bons vieram para o lado da tradição, né? Estão no caminho da tradição, realmente, que é o padre Wander e o padre François. Mas, o que é que eu posso dizer? O CDB presta um serviço fantástico e essencial para a igreja no Brasil, principalmente para a tradição, tá bom? No Brasil. E eu digo a vocês, não esmoreçam, não é? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Só jogam onde dá fruto. O CDB está prestando um serviço maravilhoso. Queira Deus um dia que esteja próximo da resistência. Não é?
E o trabalho de vocês é muito prolífico. Os cursos, os vídeos, até os livros infantis que os senhores já lançaram são muito edificantes, muito proveitosos, eu recomendo. Eu recomendo também os livros da editora Santa Cruz. Se você ainda não participou da campanha do professor Carlos Nogueira a respeito do livro que ele escreveu sobre o Apocalipse, também está lá na Estudos Tomistas, né? Você pode procurar lá a campanha dele. É um livro que vale a pena. Eu tenho algumas discordâncias dele, principalmente na época da pandemia, mas eu acho que ele é um homem muito bem centrado na questão da situação da igreja. Um homem que a conversão ali agiu de uma forma inexplicável, maravilhosa. O que é que eu posso dizer também? Padre Wander, meu querido Padre Wander, o canal dele continuo recomendando. Ele já respondeu o Padre José Eduardo, parece que o Padre José Eduardo também já respondeu a ele. Eu espero realmente que o Padre David também de novo mostre também que é um homem que representa com muito orgulho a tradição no Brasil. Ele é da Resistência, onde eu vou e eu recomendo as missas da Resistência. Então, recomendo também, mais uma vez, lembrando, Padre Fábio Calixto, o curso dele de História da Igreja e de Catequeses, ele é inigualável, ele é maravilhoso. História da Igreja, eu acho que ele é assim, ó, com o Lucas Lancaster. Eu acho que ele esteja até um pouquinho assim, ó. É quase o mesmo nível. São homens muito bem instruídos nesses tópicos, nesses temas. E eu acho que o católico, para o crescimento espiritual, tem que ler livros de História da Igreja. Eu recomendo também os livros de História da Igreja, estão lá em cima, do Centro Dom Bosco, né? História da Santa Igreja, né, do Padre Alfredo Sainz. Um livro são 4 volumes, 5, eu não comecei a ler ainda não. Maravilhoso, que eu só ouço recomendações positivas desse livro. Vou começar a ler, porque eu recebi há pouco tempo. Vou começar a ler, mas pelo pouco que eu dei assim, uma folheada, é maravilhoso. Uma coleção maravilhosa. Não sei se ainda está à venda no Centro Dom Bosco. Se puder, comprem. Eu queria pedir a bênção então aos padres David e ao padre Fábio Calixto. Beijo as mãos dos dois. Recomendo os canais dos dois. Tá bom? É isso. Então, eu acho que o Pedro Afonseca, eu não sei como é que ele vai reagir, não é, a esse vídeo do professor Luciano Pires. Eu espero que ele repense, que ele medite, que ele se aprofunde mais, né? Abandone aquele estamento, né? Aquela coisa ali do Opus Dei, né? Aquela coisa que realmente ele flerta muito com o Opus Dei. Rezar por ele. Rezar para o Padre José Eduardo. Vamos rezar para o Padre José Eduardo, gente. Tá bom? É isso que eu posso dizer. Eu vou colocar o link do Chave Católica na descrição. Para quem quiser ir lá, ver com carinho o vídeo do Chave Católica do professor Luciano Pires, né? Eu acho que é recomendável você linkar e assistir. Tá bom? Vou colocar mais uma vez o link com os endereços das missas da Resistência pelo Brasil. Para vocês irem se localizando, se quiserem, digamos, estar numa cidade mais ou menos próxima, alugar uma van, dividir a gasolina numa carona, eu acho que vale a pena. Ninguém vai perder nada, eu acho que só vai ganhar. Só vai ganhar. É isso. Despeço-me por aqui. E, professor Luciano Pires, o senhor lavou a alma da tradição. Lavou a alma. Falou verdades inconvenientes para os neocons. Mas o senhor demonstrou não só um grande conhecimento. Um abraço também para o professor Carlos Bezerra. Maravilhoso. Maravilhoso. O livro dele sobre a irmã Lúcia é maravilhoso. Também está na playlist. Tá bom? Está aqui no meu canal, na playlist. Me despeço por aqui para não ficar muito enfadonho. Amanhã estarei, com fé em Jesus Cristo, estarei aqui gravando outro vídeo. E espero com sinceridade que vocês
Vocês neocontinuistas que estão assistindo aqui meu vídeo, por favor, abram os olhos. Abram os olhos. Enxerguem. Vão rezar por vocês. Tenho rezado por vocês. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço a todos. Vou pedir a Santa Mãe de Deus que nos ilumine, nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Um grande abraço a todos. Até mais. Se você curte meu canal, deixe seu joinha, se inscreva e compartilhe o conteúdo. Tchau. Grande abraço.